tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou gravar uma tag aqui pro canal. Já faz bastante tempo que eu não gravo tag. E como a gente já tá no meio do ano, eu resolvi fazer aquela tag clássica aí do YouTube, que muita gente grava há anos, que é a tag dos 50%. Eu também já gravei essa tag em um outro ano, já faz algum tempo. E aí eu resolvi gravar novamente para fazer um balanço e dar uma olhada no que eu li este ano. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo principalmente sobre literatura, mas também, vez ou outra, eu falo sobre séries, sobre filmes, sobre qualquer outra coisa. Então seja muito bem-vindo se você tá chegando aqui agora. Já aproveita para se inscrever, deixar seu like, seu comentário, assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. E talvez eu esteja meio fanha nesse vídeo porque eu estou bem gripada, mas vai dar tudo certo, tá, gente? Por favor, relevem. Eu vim aí de um período bem complicado. Entre 2022 até 2024, eu li muito pouco. Isso porque eu engravidei e aí minha filha nasceu. E durante a gravidez também eu tive muito enjoo. Eu passei mal praticamente da 8ª semana até o dia que minha filha nasceu. Então eu não conseguia ler direito. E depois que ela nasceu é aquela correria, né, gente? Eu ficava com ela em tempo integral. E é puxado, querendo ou não, você acaba tendo menos tempo. O tempo que você tem, você quer descansar, e aí você não consegue focar tanto na leitura. Mas agora, no começo de 2025, eu consegui voltar aí ao meu ritmo de leitura, então eu tô conseguindo ler bastante, e tá sendo muito bom. Então vai ser bom fazer essa tag pra gente ver aí como é que tá sendo minhas leituras. Então, pra quem tá voltando aí da rotina, até que eu li bastante coisa, né? Vamos começar então com as perguntinhas da tag. A primeira pergunta: melhor livro que leu até agora? E, gente, o melhor livro que eu li até agora foi um livro que eu terminei de ler ontem, que foi O Alamute, do Vladimir Bartol. Gente, que livro espetacular. Meu Deus, eu fiquei muito na dúvida, né, do que eu respondia nessa pergunta, o melhor livro que eu li, mas com certeza Alamute entrou aí para os meus favoritos da vida. Esse é um livro que vai contar a história de um homem que conseguiu criar ali um exército de assassinos, todos por meio do fanatismo e da fé. Então ele consegue fazer basicamente uma seita religiosa ali de homens que acreditam nele cegamente e fazem tudo por ele. Essa é uma história real, que realmente aconteceu, e que o Vladimir Bartol ele vai então recontar esta história. Livro maravilhoso, e logo mais vai ter vídeo pra ele aqui no canal. Quero muito conversar sobre ele com vocês. Segunda perguntinha: a melhor continuação de livro que leu até agora? E, gente, eu não sou muito de ler série, e aí é até irônico contar isso pra vocês, mas eu peguei uma série pra começar a ler que tem mais de 20 livros. Então, pra quem não tá acostumado a ler série, já fui ali logo com o pé na porta e peguei pra ler As Aventuras de Sharpe, do Bernard Cornwell. Então eu acho que a melhor continuação de livro que eu li foi o segundo volume da série do Bernard Cornwell, que é O Triunfo de Sharpe. Aqui a gente tem então a história do Sharpe, que é um oficial ali do exército britânico, e ele está lutando nas guerras napoleônicas. Eu já falei sobre esse livro aqui com vocês no canal e é maravilhoso. Eu já tô lendo o 3º livro e eu acredito que tenha sido esse. Acho que foi a única, na verdade, continuação de livro que eu li, mas foi ainda uma boa leitura. Terceira pergunta: a melhor leitura de livro lançamento? E, gente, eu não sou uma pessoa que lê muito lançamento. Eu não fico acompanhando aí o que tá sendo lançado, então eu não li nada que foi lançado esse ano, basicamente. Não li nenhum livro lançamento. Não me lembro de nenhum livro lançamento que eu tenha lido. E aí eu já emendo pra quarta pergunta, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô lendo aqui no computador as perguntinhas. E aí o livro mais aguardado do segundo semestre, como eu disse pra vocês, eu não sou muito de acompanhar os lançamentos, não sei aí o que vai vir pela frente. Então eu vou dar uma roubada. Tem 2 livros que lançaram agora no começo do ano que eu tô bem curiosa pra ler. O primeiro é o Casas Estranhas, de um autor japonês chamado Ketsu. E eu vi muita gente falando sobre esse livro, eu fiquei baita curiosa. É um thriller que vai meio que tentar... É um arquiteto que tenta descobrir ali a vida das pessoas que moravam na casa a partir das plantas, e tem uma coisa meio de terror, alguma coisa assim, e me interessou bastante. E tem um outro livro também que eu vi na livraria, tava passeando na livraria e eu vi que tinha lançado, nem sabia que ele tava para lançar, que é o Trincheira Tropical, do Rui Castro.
que é um novo livro do Rui Castro. Eu adoro o Rui Castro. Pra mim, ele é o melhor biógrafo que tem, assim, na minha opinião. Eu adoro os livros dele. Ele vai tratar do Rio de Janeiro nos anos da Segunda Guerra Mundial. Então, tô baita curiosa pra ler esse livro também. O livro que mais me decepcionou este ano. Gente, o livro que mais me decepcionou este ano foi Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Me decepcionou porque eu esperava muito que eu ia gostar desse livro e realmente ele não funcionou pra mim. Eu já falei um pouquinho sobre ele com vocês. Essa é uma história de ficção, mas a autora se baseia na história de uma personagem que realmente existiu, que foi a Tituba, uma moça que era uma escrava, uma moça negra que foi acusada de bruxaria na região do Salem, ali no século XVII. Eu fiquei muito curiosa nessa história, mas assim, o livro não funcionou, então eu acho que foi a minha maior decepção esse ano. E aí, em contrapartida, a gente tem o livro que mais me surpreendeu este ano. Gente, eu acho que o livro que mais me surpreendeu este ano foi A Mais Longa Jornada, do E.M. Forster. Eu não esperava nada desse livro, na verdade, então eu acho que foi a maior surpresa, porque eu realmente amei esse livro, amei a escrita do Forster. E era um autor que eu não conhecia e que tem muitos livros aí publicados, então eu fiquei muito curiosa para ler mais a respeito. E eu já falei desse livro também aqui no canal. Acho que quase todos os livros que eu tô comentando aqui já tem vídeo no canal, tá? Bom, próxima pergunta, novo autor favorito, né? Que lançou seu primeiro livro agora ou que você conheceu este ano. Então, a gente vai aí pro autor que eu conheci este ano, porque como eu disse, não li nada que foi lançado recentemente. E eu acho que o autor que eu conheci esse ano, que virou um favorito, talvez tenha sido Chesterton. Eu li O Homem que Foi Quinta-feira, recentemente, e eu fiquei completamente apaixonada na escrita do Chesterton. Fiquei muito curiosa para ler mais livros dele. Então eu acho que ele foi um novo autor favorito. E eu posso citar também o A.M. Forster, que da Mais Longa Jornada, que também foi um autor que eu fiquei muito curiosa para ler outras obras dele. Então eu acho que são ali autores favoritos e que eu conheci recentemente. E aí eu já emendo na próxima pergunta, que é o livro mais diferente que eu li este ano, e foi O Homem que Foi Quinta-feira, do Chesterton. Este é um livro que vai ser a representação de um pesadelo. Então eu acho que sim, é o livro mais diferente que eu li este ano. Aqui a gente tem uma história policial que é contada como se fosse um pesadelo. E o autor escreve tão bem que você realmente sente que você tá dentro de um pesadelo. Então é muito bom. Seu personagem favorito mais recente? Gente, eu acho que é o Capitão McCandless das Aventuras de Sharpe. Ele aparece aqui no primeiro livro, né, o Tigre de Sharpe, mas ele vai ganhar ali um destaque muito maior no segundo livro, que é o Triunfo de Sharpe. E esse é um personagem que eu gosto muito. Ele é um personagem super íntegro, super honesto, maravilhoso. Ele tá sempre ali junto com o Sharpe e ele respeita o Sharpe, por mais que ele seja superior e tudo mais. Enfim, gente, personagem maravilhoso. Então acho que foi sim o meu personagem preferido, é o Capitão McCandless. 10ª pergunta, um livro que me fez chorar. E eu não consegui me lembrar de nenhum livro que tenha me feito chorar neste ano. E olha que eu sou bem chorona, eu choro bastante lendo livro, mas eu não me lembro de nenhum livro que tenha me feito chorar. Então talvez se eu chorei não foi nada memorável. E aí, 11ª pergunta, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. E um livro que eu fiquei muito feliz de ter lido foi Contos Novos, do Mário de Andrade, porque eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse autor. Eu amei ler este livro e eu amei conhecer Mário de Andrade, conhecer a escrita dele, então eu acho que esse foi um livro que me deixou muito feliz. 12ª pergunta, a melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti até agora, e eu vou falar de um filme que eu assisti, mas eu não li o livro, que foi O Segredo dos Seus Olhos. Esse é um filme argentino de 2009 e ele é baseado num livro. O romance se chama A Pergunta dos Seus Olhos e é de um autor também argentino chamado Eduardo Sacheri. E eu fiquei muito curiosa de ler este livro. Eu vi que ele tem muitos livros publicados, não tem nenhuma tradução no Brasil, mas fiquei curiosa ali no autor. Mas o filme, gente, espetacular. É um filme que vai contar a história de um ex-oficial de justiça, é um oficial de justiça aposentado já, e ele resolve escrever um livro sobre um caso que ele pegou quando ele ainda era bem jovem.
É um caso de assassinato, uma moça que foi brutalmente assassinada. E aí ele começa a revisitar essa história. Esse é um caso que nunca teve uma solução, o culpado nunca foi preso, mas eles têm ali um grande suspeito, e aí por outros fatores, esse suspeito nunca foi acusado. Gente, filme espetacular e eu acredito que o livro também seja. 13ª pergunta. Sua resenha favorita deste ano, seja escrita ou em vídeo? Bom, não faço mais resenhas escritas, somente em vídeo, mas eu acho que tem 2 vídeos que eu gostei bastante de fazer, que foi o vídeo do Joseph Mengele, que foi uma pesquisa bem grande que eu fiz, e também o vídeo sobre o livro de areia do Borges, que eu fiz também falando conto por conto, é uma coletânea de vários contos. E eu fiz um vídeo bem explicadinho falando sobre cada conto e é bem legal, assim, são 2 vídeos que me deram bastante trabalho e eu fiquei bastante satisfeita ali com o resultado. Livro mais bonito que você comprou este ano ou ganhou? E, gente, não ganhei nada de livro e também não tenho comprado muitos livros, então eu não sei. Eu acho que talvez tenha sido um livro infantil, eu compro bastante livro para minha filha, então talvez o livro mais bonito que eu tenha comprado tenha sido um livro infantil, mas agora eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. E aí a última pergunta, quais livros você quer muito ler até o final do ano? E aí, gente, o que acontece? Aqui do ladinho na minha mesa eu sempre deixo uma pilha de livros que são os próximos que eu quero muito ler. E aí eu vou mostrar para vocês. Tem 4 livrinhos aqui que serão minhas próximas leituras. Quero muito ler este livro aqui, Sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer. Esse autor é o mesmo autor de Noir Rarefeito e Na Natureza Selvagem, que são livros que eu gosto muito. E este livro aqui são livros de ensaios, eu acho. São vários contos, é uma coletânea de artigos e reportagens sobre aventuras vividas através do mundo. Então, bem curiosa para ler esse livro. Outro livro que também já está na minha lista já faz muito tempo e agora eu preciso ler é o Olhe Para Mim, da Jennifer Egan. Muito tempo atrás ela estava bem ali, muita gente falava sobre ela. Ela tem alguns outros livros que são bem conhecidos, acho que é o Torreão, A Visita Cruel do Tempo, mas eu não li nada dela e eu tenho esse aqui há muitos anos e eu quero muito ler, que é o Olhe Para Mim. Gente, outro livro que também eu tô devendo, viu? Que já tá aqui faz tempo e eu quero muito ler, eu não sei porque que eu não comecei ainda, que é o Germinal, do Émile Zola. Esse é um livro que eu preciso muito ler até o final do ano. E o último livro que também está nessa listinha é o Chega de Saudade, do Rui Castro, que eu comentei do Rui Castro mais cedo com vocês. E este aqui são histórias da bossa nova, histórias da música, então também tô bem curiosa para ler esse livro aqui. Eu fiquei muito feliz que eu consegui voltar a ler este ano, né, que eu tô retomando ali o meu ritmo de leitura. É algo que eu amo fazer e realmente eu fiquei bastante tempo ali parada, então tô muito feliz de estar voltando. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais foram as leituras favoritas de vocês desse ano, o que vocês ainda pretendem ler. Respondam as perguntinhas também da tag, é bem legal a gente trocar essas informações. Um beijo grande e até o próximo vídeo.